Bom dia. Atos 5, livro de Atos, capítulo 5. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso, também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. No início da igreja dos primogênitos, eles faziam uma oferta, ajudavam no ministério porque mantinha ali, viviam todo mundo em comum. Ninguém tinha mais, nem tinha menos, eles viviam todos juntos, né? E antes disso, teve um levita, da pessoa da tribo de Levi, de José. Ele tinha um campo, ele vendeu o campo e veio, trouxe o dinheiro e ofertou no ministério para manter ali o ministério. Não que os apóstolos tivessem pedido ou alguém exigido. Deus tocou no coração dele, ele quis fazer isso e fez. Agora Ananias, juntamente com sua esposa Safira, que também tinha uma propriedade, um campo, propôs: não, eu vou vender a propriedade também, vou trazer o dinheiro como oferta aqui para manter o ministério, a igreja do Senhor. Então ele, juntamente com a esposa, venderam o campo por determinado valor e pegou maior parte do dinheiro, guardou para ele, levou uma parte e outra parte levou para o ministério. Mas só que ele não levou uma parte dizendo: não, eu estou ofertando somente essa parte. Ele veio com mentira. Porque quando nós mentimos, não estamos mentindo para o ser humano, para o homem, estamos mentindo para Deus. O versículo 3 diz assim: então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitisse que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo consigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudesse permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi o homem que mentisse, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos que souberam do que havia acontecido. Ele tinha uma propriedade, ninguém pediu para ele vender a propriedade e trazer o dinheiro. Ele poderia ter ficado com a propriedade dele. Ou se ele quisesse vender, ele poderia ter vendido a propriedade e ficado com todo o dinheiro. O que ele não poderia fazer foi o que ele fez: vender a propriedade, esconder parte do dinheiro e chegar para a apóstolo e falar: não, eu vendi, foi portanto valor bem a menos, porque ele escondeu, ele reteve parte do dinheiro. Então veio com a mentira. E quando nós mentimos, nós estamos mentindo contra Deus. E quando acontece essa mentira, Pedro, o Espírito Santo já tinha mostrado, Pedro questionou ele, e ele, ouvindo aquilo, ele caiu morto. Hoje tem muita gente morrendo, são os mortos-vivos, que estão mortos espiritualmente. Exemplo tem pessoas que fazem votos sem ninguém pedir. Ninguém pede ninguém fazer voto. Bom,
Tem igrejas aí que são especializadas nisso e é obrigado até as pessoas a fazerem votos. Mas falei, só vejo pessoas fazendo voto, oh Deus, se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que depois que consegue aquilo, não cumpre o voto. Mentiram contra Deus, falharam diante do Senhor. Que se fizer o voto, você não deve estar fazendo o voto, mas se fizer, cumpra. Ou também tem pessoas que entendem que devolver o dízimo é dar qualquer coisa. Ah, não, o dízimo é 10%. É de tudo que é a nossa mão. Eu já vi pessoas falar, não, pastor, o dízimo é muita coisa, é muito, eu vou dividir o dízimo, vou fazer isso. Não podemos, porque é do Senhor. Ah, não, porque eu recebi um acerto, eu recebi um processo, qualquer coisa, o dízimo é muito alto, eu não vou devolver, eu dou uma parte do dinheiro, está muito bom. Não, para Deus não, para Deus é 10%. Você está enganando o Espírito Santo. Tem pessoas que acham que ninguém está vendo, esquecendo que Deus está vendo. Na hora lá, coloca um valor qualquer, importância qualquer no envelope, fala meu dízimo, sendo que não é. O dízimo é 10%. Quando nós estamos fazendo, nós estamos furtando, roubando de Deus, como está lá em Malaquias 3. Tem pessoas que pensam que estão enganando, mas o Espírito Santo não. Aí depois fala assim, eu sou salvo, será que são? Então pessoas já são mortas espiritualmente. Ananias morreu na hora ali, de uma maneira drástica. Agora tem muitos que são mortos espiritualmente. Por tentar achar que são espertos e conseguem enganar o Senhor. Não. Nós temos que cumprir aquilo que nós falamos. Da mesma forma, se em algum momento eu resolvi fazer um voto, Senhor, como tem muitas pessoas que fazem, não, se eu conseguir isso, se eu alcançar esta ou aquela bênção, eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Mas se acontecer, eu faço. Não tento depois arrumar desculpa, eu não consegui, eu não tenho, eu não tive oportunidade, porque você está falhando com Deus. Você está falhando com o Espírito Santo. Tá? Então, por isso que eu falo, temos que evitar, por exemplo, igrejas aí que ficam praticamente obrigando as pessoas a fazerem voto, a pegarem oferta, envelope de oferta para isso e para aquilo. Toma cuidado, vocês estão pegando uma coisa aí, estão acabando fazendo voto, aceitando, eles ficam fazendo promessas e você concorda, aceita, e depois você não cumpre. Eu vejo algumas pessoas que se dizem crente evangélico, abre a Bíblia dela, está cheia de envelopes, de votos que fizeram e não cumpriram nenhum. Vamos ser mais espirituais. Nós não somos obrigados a fazer voto algum. Ah, mas o pastor está pedindo, não importa o pastor está pedindo. Eu tenho que ofertar tanto, isso não tem nada. Nunca é obrigação sua devolver o dízimo do Senhor, que são 10% de tudo. Não importa se você recebeu R$1, ou seja, 10 centavos é do Senhor. Ah, recebi R$10, R$1 é do Senhor. Ou se você recebeu 1 milhão. Recebeu 1 milhão, muito bem, 100 mil do Senhor. Ah, mas é muito. Tá, minha filha, não importa se é muito ou se é pouco. E sim, nós cumprimos aquilo que o Senhor determinou. Às vezes nós não conseguimos entender porque as coisas não estão andando, não estão funcionando bem em nossa vida. Nós não percebemos que nós é que estamos errados, nós é que achamos que estamos fazendo certo, mas nós estamos tentando ser tolo. Ah não, pastor, igreja não precisa de dinheiro, ministério não precisa de dinheiro, Jesus, Deus não precisa de dinheiro, ele não cobra nada. Ele não cobra, mas isso é mandamento dele, é ordem dele devolver o dinheiro. Isso é mandamento. Se ele mandou assim, como diz, não prostituir, não adulterar, não roubar, não matar, da mesma forma de devolver o dinheiro do Senhor. Então, o que nós temos que fazer acabou independente de qualquer situação. Isto é a palavra dele.
para que não aconteça como aconteceu com Ananias. Ananias foi a morte física, hoje a morte se dá a morte espiritual. Tem muita gente que está nas igrejas, tem muita gente que anda falando glória a Deus, aleluia, mas são mortos espiritualmente, já morreram. Versículo 5. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto, então um grande temor tomou conta de todos que souberam o que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: diz-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí, à porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram falar sobre este acontecimento. Umas 3 horas depois, chega a esposa, a Safira. E aí Pedro pergunta: vem cá, foi por isso que venderam? Ah, foi por esse valor mesmo. Olha, por que você foi mentir? Porque ela já tinha combinado com o marido que ia falar que tinha sido aquele valor. Um valor bem inferior. Que eles tinham já separado e escolhido parte do dinheiro. Olha, eles estão aí, tá vendo? Se entrarem em acordo lá para enganar o Espírito de Deus, seu marido já morreu, já levaram ele, os rapazes já levaram o cadáver dele, vai levar o seu também. Na mesma hora ela caiu, morreu também, levaram. Nós não conseguimos enganar o Senhor, nós podemos enganar todo mundo. Os irmãozinhos, as irmãzinhas, pastores, quem quer que seja, mas o Senhor nós não conseguimos. É Ele que nos dá vida. É Ele que permite que nós vivamos ou que morramos. É o Senhor, tudo é Ele. Tudo é o Senhor. É isso que temos que compreender. E neste caso, eles tentaram passar-se uma figura de bonzinho, boazinhas. Ah não, nós estamos fazendo aqui, nós estamos junto com os irmãos, fazendo uma oferta boa aqui para a casa do Senhor. Mas só que mentira. A mentira, o pecado da mentira é muito maior do que qualquer oferta. E pagaram. Essa que é a questão. Então nós devemos tomar cuidado com referência a isto. Porque se nós pecarmos, nós vamos pagar, não tem condições de nós escondermos, não. Ah não, eu vou mostrar que eu estou devolvendo o dízimo aqui, ó, está aqui o dízimo. Mas só que não é o dízimo verdadeiro. Você tira lá um valor, a pessoa ganha R$1.000, ah não, aqui eu estou ofertando R$50, o dízimo de 50. Está errado, o dízimo seria R$100, é 10%. Não tem mais nem menos, não, é 10% do dízimo e pronto. Ah, pastor, mas já estou fazendo alguma coisa. Não, você não tem que estar fazendo alguma coisa. Você tem que estar fazendo o que é correto. É isso que deve ser. Senão, caso contrário, a situação vai complicar, você vai morrer espiritualmente falando, né? Temos que estar alerta contra isso. Temos que observar. Temos que abrir nossos olhos, olhar para a palavra. Não temos que tentar demonstrar para alguém que eu estou fazendo isso ou não. Mostrar para a pessoa fazer o que é certo, fazer o que é correto. Temos que agir com integridade. Temos que aprender a viver pela fé, confiar no Senhor. Somente fazer aquilo que Ele manda nós fazermos. Se nós tentarmos maquiar Jesus, a classe que Ele mais combateu foi dos hipócritas. Faz uma coisa, fala outra. Ananias e Safira foram hipócritas, tentaram passar uma imagem de doadores, de pessoas ofertantes, pessoas boas,
mas na verdade não era tão honesto, porque eles estavam enganando o Senhor. Não vendia a propriedade toda e deu dinheiro no ministério. Mentira. Seria, imagina, sei lá, digamos, se era 50%, a metade, a outra metade eles esconderam para eles. E ninguém pediu nada isso a eles. Por isso eu falo, vamos tomar cuidado com votos. Eu conheço muitas pessoas que têm feito voto, depois, não deu para mim cumprir o voto. Não deu, é que não deu, não. Você fez um voto, a prioridade só é cumprir o voto. Você quis fazer o voto, ninguém pediu para fazer, você entendeu fazer, então cumpra. Cumpra para que você não venha sofrer. O que eu disse, a primeira coisa que eu vou tirar aqui do meu salário, tá aqui o que eu recebi, 10% eu vou devolver para o Senhor. Que é mandamento. Não vamos tentar mudar, não, eu vou usar aqui, eu vou pagar aqui, depois se der eu devolvo. Não é se der. O Senhor não é resto, não. Para o Senhor não é se der, não. Para o Senhor é prioridade. Versículo 12. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos, maca, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente em Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Eles pregando a palavra, vivia todo mundo ali em comum acordo, sempre se aumentando aquele número, e eles faziam o que tinha que ser feito, que é o Evangelho de Jesus Cristo, é orar, é pregar o Evangelho, é expulsar os demônios, libertar os oprimidos, cativos. Hoje tem muitas denominações, muita igreja que não expulsa o demônio, não faz o trabalho de libertação. Mas não precisa, Senhor, o Senhor manda fazer. A igreja do Evangelho fazia sim, o que nós fazemos. É o nosso dever orar, expulsar, repreender todos os demônios. É a nossa obrigação libertar os oprimidos, sim. Então eles faziam isto. E os apóstolos, Pedro, tão cheio do poder de Deus, tão cheio, que inclusive o povo deixava até os doentes, aquelas pessoas possuídas, assim na beira do caminho onde ele ia passar, para que a sombra dele passasse ali sobre eles para ver se libertava. Mas o poder de Deus, o poder que emanava dele, libertava todos sim. Então, Pedro estava cheio do poder de Deus. Pedro agia em conformidade com o Evangelho. E por esse motivo, as coisas aconteciam, os milagres aconteciam, os sinais aconteciam. Versículo 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora, instruiu-lhe: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. Do outro lado, chegando o sumo sacerdote e seus companheiros, imediatamente convocaram o Sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegar à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e a sentinela nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Neste momento, chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolheste à prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então foi o capitão com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência,
pois temiam ser apedrejados pela multidão. Pedro, juntamente com outros apóstolos, foram presos a mando do sumo sacerdote da nata religiosa, os saduceus. Então foram presos. E a Bíblia diz que foram mais por inveja, porque eles estavam operando milagres em nome de Jesus, curando os enfermos, libertando os cativos, né, fazendo de tudo. Eles mandaram prender e colocaram na prisão. Mas o anjo do Senhor os libertou da prisão e falou com eles: olha, não é preciso fugir, sumir, correr, não. Vai lá pro templo, vai pregar o evangelho. Eu quero que vocês vão lá e continuem pregando. Então veja você que Deus não os libertou para eles sair fora, para sair fugido, não. Não foi para eles correrem, não. Mas ao contrário, para continuar pregando o evangelho no templo. E eles foram, obedeceram ao Senhor, foram continuar pregando. Pela manhã, o sumo sacerdote reúne todas as autoridades eclesiásticas e lá no Sinédrio manda então buscar os prisioneiros para serem interrogados. Aí quando os guardas da prisão vão lá buscá-lo, as celas estavam fechadas, os guardas tudo ali na porta, o sentinela na porta ali, tudo direitinho, mas quando eles abriram as celas estavam vazias. E não entenderam, foram explicar para ele, as celas estão todas fechadas, trancadas, lacradas, as sentinelas lá, mas só que não tem ninguém lá dentro. E eles sem entender o que estava acontecendo. Aí chega alguém e fala: não, aqueles homens estão lá no pátio do templo, eles estão pregando o evangelho. Aí mandaram novamente, o capitão foi lá e buscou, trouxe ele, mas agora já com certa preocupação, temor do povo, temor de tudo, e trouxe eles ao Sinédrio. Nós temos que entender que às vezes o Senhor, Ele quer simplesmente que nós pregamos o evangelho, que nós mostramos o seu poder. Enquanto às vezes nós estamos querendo comodidade. Ah, não, eu não vou fazer isso, eu não vou pregar, porque se eu for falar do amor de Deus aqui, eu posso ser despedido, posso ser mandado embora, eu posso perder isso, eu posso perder aquilo. Né? Mas não é assim. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor manda. Ah, mas se eu falar aqui, eu perder o emprego, e daí? Ah, mas e se eu começar a pregar na minha casa, minha família pode me expulsar de casa, e daí? Se nós confiamos no Senhor, nós fazemos a vontade dEle, sabendo que é Ele que vai cuidar de nós. Sabemos que é Ele que vai entrar com providência em tudo. Então temos que obedecer. Eles foram soltos da prisão, mas foram novamente pregar. Nem sabendo que ia ser preso novamente, como foram. E depois de trazê-lo, versículo 27, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue deste homem. O sumo sacerdote falou: não falamos para vocês não ficar pregando esse nome, nós falamos para vocês não ficar citando o nome de Jesus, nós não falamos para você não ficar ensinando nada sobre Jesus, e vocês continuam. E além do mais, vocês estão lançando a culpa da morte do sangue de Jesus sobre nós. Não está lançando, foi a verdade. Foi o sumo sacerdote, foi as autoridades eclesiásticas que mandaram prender Jesus e entregaram para Pilato para ser crucificado e exigiram a morte de Jesus. Foram eles mesmos. E Pedro, na primeira pregação dele, deixou isso bem claro. Mas agora o sumo sacerdote e os outros estão tentando se defender. Ao ver o poder de Deus, a ação de Deus, ver que tudo em Jerusalém, as pessoas já estavam, todo mundo conhecendo o nome de Jesus, porque muitas curas estavam acontecendo, muitas libertações estavam acontecendo em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então,
Eles agora já estavam com inveja, porque eles não podiam fazer isso. Eles não tinham esse poder. Poder do Senhor. E então falou, mas vem cá, não falando você não fazer isso, como é que você está fazendo? No versículo 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário primeiro que obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Essa resposta aqui é fabulosa. Pedro respondeu para ele, direto para a autoridade eclesiástica, a maior delas, não são sacerdotes. Claro, é necessário primeiro que obedeçamos a Deus, depois às autoridades. Porque é isso que nós temos que fazer. Em primeiro lugar, nós temos que obedecer ao Senhor, depois qualquer outra autoridade. Primeiro a Deus. E eu vejo hoje as pessoas arrumarem desculpa, pretexto, para não obedecer ao Senhor, para não obedecer a Cristo. Mas aí que está o erro. Temos que obedecer primeiro ao Senhor. Primeiro é Ele. Depois, como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, primeiro vou obedecer. Por que eu tenho que respeitar uma autoridade ali? Porque o Senhor manda. Por que a mulher tem que ser submissa ao marido? Porque Deus manda. Então, primeiro não é o marido, ela é submissa a Deus. Por que nós não podemos cometer adultério? Porque Deus diz para não cometer. Primeiro ao Senhor, mas o mundo diz que não tem problema, mas Deus diz que tem. O mundo não pune o adultério, o mundo não pune a mentira, o mundo não pune um monte de coisa, mas Deus sim. Então nós obedecemos primeiro ao Senhor. No mundo é normal a fornicação, ou seja, relações sexuais entre solteiros, é normal, não existe punição, castigo, mas para Deus existe. Então nós temos que obedecer primeiro ao Senhor. Pastor, não posso estar pregando aqui a palavra de Deus, porque as autoridades aqui, eles não permitem, eles não aceitam. Mas o Senhor manda nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, Deus com o filho da terra. Então eu vou pregar. Mas eu posso ser preso. Bom, glória a Deus, eu vou pregar na cadeia também. Pastor, a gente não pode, você não pode estar falando de outras igrejas, mesmo a gente sabendo que são desonestos, são mentirosos, podemos falar. Não, ao contrário, temos que falar, porque o Senhor nos manda nós falarmos, nós mostrar o joio. Nós temos que falar. Mas eles podem levantar e ficar revoltados, deixa, nós vamos falar a verdade. Nós fazemos a vontade do Senhor. É isso que nós temos que entender. Então, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Essa resposta fabulosa de Pedro. Versículo 30. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vós assassinaste, crucificando no madeiro. E agora não foi falar, não, foi na cara deles, ali na lata. Pedro falou, olha, o Deus dos nossos antepassados, o único Deus, o Deus que vocês falam que serve, ressuscitou Jesus, a quem vocês que os assassinaram, crucificando na cruz. Chamou de assassino na cara. Vocês assassinaram, mas Deus o ressuscitou. Ora, nós somos testemunha desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Então nós somos testemunha disso que vocês fizeram, nós vimos vocês exigir a morte e vocês mandaram crucificar Jesus. Nós somos testemunha. O Espírito Santo também. Só, interessante o que ele falou, tu e o Espírito Santo que Deus concedeu a todo mundo, não, aos que são obedientes a Ele. O Espírito Santo foi concedido aos que obedecem ao Senhor. Nós vemos pessoas desobedientes, aprontando, falando coisa errada. Tem o Espírito Santo? Não, não tem. Mas eu vejo ele falar em língua, fazer isso, fazer aquilo. Tá, meu filho, será que é verdade?
Será que o que ele está fazendo é verdade? Será que essa fala em língua é verdadeira ou é um decoreba? Será que é a língua do Espírito? O que é isso? Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo só é concedido aos que são obedientes a Ele. Se não somos obedientes, então não temos o Espírito de Deus. Então não temos o Espírito Santo. Podemos falar o que quisermos, mas não é verdade. Nós temos que, em primeiro lugar, saber que a primazia do Senhor. Saber que em todo tempo nós temos que obedecer a Cristo. Antes de obedecer quem quer que seja. Ah, pastor, a palavra de Deus diz que nós temos que honrar pai e mãe. Exatamente. Honrar pai e mãe não é dizer assim, olha, eu tenho que obedecer, aceitar tudo o que eles falam. É honrar pai e mãe quando seus pais estiverem mais idosos, não tiverem condições, ou eles estiverem passando por necessidade, você assumir as responsabilidades, cuidar dos seus pais, tratar, sustentá-lo, mantê-lo. Isso é obrigação de todos os filhos. Todos. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que obedecer, por exemplo, meus pais são espíritas, eu tenho que seguir a doutrina espírita. É claro que não. Mas eles estão mandando, eu sou o menor, estão mandando, mas eles estão mandando, você não vai obedecer. Por que não? Porque, em primeiro lugar, você obedece a Deus, você obedece a Cristo, e Cristo diz que não. Por isso, a própria palavra nos ensina lá em Mateus 10, se nós quisermos realmente seguir a Ele, nós devemos largar pai, mãe, avós, parente e seguirmos a Ele. Caso contrário, nós não conseguiremos nada. Já em Mateus 10, lá no... diz assim, a partir do versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. Ele continua. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Quem encontrar sua vida perderá. Então, essa que é a realidade. A primazia tem que ser o Senhor. Nós lemos hoje aqui o livro de Atos, capítulo 5, até o versículo 32. Todas as respostas estão na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Bom dia.